Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado direito, Bill Fabiano. E lá na técnica, Pablo, né? Ele, aí, pessoa Pablo, importante aqui para nos colocar aqui no ar, nos colocar aqui com toda essa aparelhagem aqui que nos facilita aí a condução do programa, não é isso, Bill? E como? Ok, então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa Revista Espírita de janeiro de 1859, estamos falando dos anjos guardiães, demos uma lida lá nos 2 parágrafos, fizemos bons comentários na sexta-feira passada, não é isso, Bill? Sim, foi muito bom, foi um capítulo que a gente vai contar muito com a ajuda de Kardec lá no Livro dos Espíritos, na codificação, né? Exatamente. Muitas informações. Isso aí, isto posto, Bill Fabiano, então vai dar continuidade à leitura hoje. Vamos lá, vamos retomar do parágrafo que nós paramos, né? Que diz o seguinte: aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. É importante a gente lembrar que na 459, Kardec pergunta se os espíritos influem em nossas vidas e em nossos atos. Essa pergunta é clássica, né? Essa 459, Renato, é aquela que eu destacaria se, por exemplo, alguém chegasse de outra doutrina e falasse, dentre essas 1019 perguntas, qual você destacaria como representante do Livro dos Espíritos? Eu, Bill Fabiano, destacaria a 459, né? Influi os espíritos em nossas vidas e em nossos atos? Os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos conduzem ou vos dirigem. Então, a milhões de distância, ou um planeta de distância, né? Ou ao lado, eles vão conseguir nos alcançar, né, Renato, de todas as formas possíveis e imaginárias. Aí, logicamente, essa condução que Kardec coloca, que os espíritos colocam para Kardec, vai depender de quem a gente vai se conectar, né, Renato? Com quem nós vamos nos conectar. A gente espera sempre que sejam bons espíritos, mas nem sempre a nossa conexão permite que os bons espíritos se aproximem de nós, né? Infelizmente. Quando a gente está na casa espírita, né, ali é tranquilo, né, Renato? Ali a gente está sob a égide da espiritualidade, né? Jesus, ali nós estamos, lógico, com a permissão do Cristo, mas aí tem Dr. Bezerra, toda aquela sua pleiade, né, de espíritos ali é tranquilo. Aí, né? Sim. Estamos protegidos. Mas aí coloca o pé lá pra fora, o Renato com o Renato mesmo, o Bill com o Bill mesmo. E aí, como é que faz? Aí, como diz a gíria, dá ruim. Dá ruim, com certeza. É importante falar que se ele realmente precisar se afastar, não é? E nem por essa ligação puder estar ligado a nós, outro de igual quilate estará ali. Se não, outro que possa desincumbir a tarefa com a mesma, né, relevância, com a mesma né, coisa dele, tá? Outros, né, Bill? Outros. Exatamente. A gente sempre fala isso, né? Que às vezes o nosso amigo, nosso mentor, aquele que foi designado para estar conosco, né, desde o nosso reencarne até o nosso desenlace, em outras vidas também, quiçá, às vezes ele não pode estar ali por estar fazendo outra coisa, embora essa coisa sempre dele conosco é a missão dele. Sim. Mas por alguma razão, né, Renato, não pôde estar, tá, sei lá, trazendo alguma informação que vai ser relevante para essa dupla, né, minha e ele, ele vai mandar uma outra pessoa, ou seja, nós nunca estaremos sós, né, naquilo, ô Bill, eu vou ali, segura as pontas rapidinho aí, dá teu jeito que eu vou ali rapidinho e já volta. Só que esse rapidinho para espírito pode ser diferente do nosso rapidinho, né, Renato? Já que existe uma atemporalidade do outro lado, né? Vai que esse rapidinho demore 10 dias, 20 dias. E aí, como é que eu fico nesses 10 dias? Não pode ficar desamparado. Não posso ficar desamparado. Então, outros virão, como o Renato lembrou bem, virão ter comigo, me protegendo, me amparando, enfim. Com certeza. Dando continuidade aqui.
Para nós, o espaço não existe. A gente fala da atemporalidade aí dos espíritos. Certo. Né? Para nós, o espaço não existe. Embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças, importante, e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando os seus conselhos são ignorados. Renato trouxe até uma pergunta. Qual a pergunta que você trouxe aí relacionada à ida? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos aqui, que ele faz, aqui é o seguinte, né? Falamos da missão, né? Você trouxe a 491, né? Com a missão do espírito protetor, né? O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, né? 492, que vem falando, né? E o Kardec recebe como resposta assim, desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte, né? E muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, porque ele muitas vezes tem a missão, sim, de nos levar de volta e de continuar conosco ainda lá. Exatamente. Quiçá voltar numa nova reencarnação. Exato. E às vezes até reencarna. Você está falando isso mesmo, né? De reencarnar junto. De reencarnar junto. Exatamente. Né? Na vida espírita, né? E mesmo através de numerosas existências corpóreas. Ele está dizendo aqui, né? Os espíritos estão respondendo, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. E aí, eu quero falar da 493 também, mas antes a gente precisa esclarecer isso, não é? Fases bem curtas da existência corporal na vida. A gente vive aqui 100 anos de vida física. Mesmo assim, 100 anos é pouquíssimo tempo. Como os espíritos dizem, um espaço fugidio no tempo, né? Diante da eternidade, né? Pouquíssimo tempo, não é? A 493A é assim, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger os outros indivíduos? Então, tá ligado ao que você leu aí desse parágrafo da Revista Espírita, né? Resposta simples que eles deram para o Kardec: não, mas o faz de maneira mais geral. Então, eu me lembrei inclusive agora de uma questão que falaram para mim assim: poxa, quer dizer então que o meu anjo... Vocês, né, a gente falou no programa passado, no retrasado, se eu não me engano, que nós temos um anjo da guarda único e exclusivo. Ele não deixa de ser único e exclusivo seu. Sim. Mas não significa dizer que ele não possa também auxiliar no amparo de outros. Mas existe um que é esse que ele tem realmente essa ligação maior, essa, né, responsabilidade maior. Aquele outro que ele auxilia, existem outros espíritos que os auxiliam também. Exatamente. Não quer dizer que, por exemplo, você tá bem ali, tá tranquilo, tá na sua casa, tá dormindo, tá em repouso, o seu espírito se desdobrou e foi ter em outros cantos, ele vai ficar fazendo o que nesse momento, né, Renato? Vai ficar à toa? O Renato tá dormindo, eu tô dormindo também, vou dormir também. Vai ajudar outras pessoas. Sim. Em algum momento na rua também, está ali conosco, mas tem a possibilidade de auxiliar uma outra pessoa que está ali sem um amparo, ou ajudar o mentor daquela pessoa também ali em conjunto, né? Ajudando, sei lá, numa emanação, numa vibração. Por que não fazer, né, Renato? Sim, por que não fazer? Até porque ele sabe do que nós vamos fazer amanhã. Ele pertence a uma ordem elevada. Exatamente. Não é? Então ele sabe do que vai acontecer amanhã, não é? Deus sabe do que vai acontecer com a gente nas próximas, né, trocentas reencarnações. Sim. Mas o espírito protetor sabe o que vai acontecer com a gente nessa reencarnação. Então ele sabe do amanhã. Então ele sabe o momento em que vai precisar realmente se ligar a uma outra tarefa, vai ser chamado para uma outra tarefa, outro vai ficar no lugar. O momento que eu estou dormindo, e mesmo em desdobramento ele pode me acompanhar, mas ele sabe onde é que eu vou em desdobramento naquele dia. Exatamente. Não é, Bill? Exatamente. E se eu for a um lugar não muito agradável, não é? Ele com certeza ele vai estar perto, né? Tipo, peraí, tem que estar junto, cabeça, né? Com a mão na cabeça, tem que estar lá junto do Renato, porque ele hoje não vai passear nos jardins, né? Do Burle Marx. Do Burle Marx, né? Não vai passear lá né? Olhar nosso lar de longe. Exatamente. Né? Ele não vai fazer isso, mas, enfim, é dessa forma que funciona, né, Bill? Exatamente. Quando a gente está na casa espírita, por exemplo, fazendo o nosso trabalho mediúnico, né? Que a gente está ali, está sobre a égide de outros espíritos, né? Trabalhadores ali
da seara mediúnica, que aí já não é o nosso mentor, já é um trabalhador, né, espiritual ali, nossos guias, nossos mentores, né, do trabalho na labuta diária ali da casa espírita. Isso. Aí eles já podem relaxar um pouquinho. Bom, agora eles estão aqui no posto, a gente vai ficar lá no posto das 11 até as 15 horas. O Renato, às vezes, até mais, né, Renato? Até às 17. Então, nesse período, eu posso utilizar esse período para me esclarecer mais, ou para proteger outras pessoas, para ajudar de outras formas, né? É por aí, pô. Até porque naquele momento ali, quem vai estar com você ali são os espíritos necessários ao trabalho que precisa ser feito. Exatamente. Não é? Então, de alguma forma, você vai estar protegido. Sim, sem porque dúvida. eles vão estar realizando né, a proteção que você precisa receber na condição que você está, no trabalho em que você está exercendo naquele momento. Sem dúvida nenhuma. Vamos continuar aqui para finalizar Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem, sejam médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instrui. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. São Luís, né, foi lá em São Luís, e Santo Agostinho. É a questão dos talentos, né? Sim. A parábola dos talentos. O que você vai fazer com os talentos que Deus vos deu, né? Que não seja para divulgar, né? Para ajudar, né, Renato? E o Cristo retrata isso bem na parábola dos talentos. Inclusive foi instrumento de uma palestra nossa, né, com o Rafael Siqueira, né, lá no Proposto, né, falando a parábola dos talentos, o que nós fazemos com os nossos talentos. Sim, enfim. sim. Bom, estamos no programa Luz na Penumbra, estamos na Revista Espírita de janeiro de 1859 e agora falando sobre os anjos guardiães. O Bill terminou aqui a leitura a respeito desse aspecto com Santo Agostinho. Nós vamos dar continuidade. Tem uma nota aqui no livro, né, Bill? Vamos a essa nota. Vamos a essa nota. Vamos lá. Que é importante, mas você falou da parábola dos talentos. É egoísmo, né? É orgulho eu não querer dividir aquilo que eu já posso dividir com alguém. Então, se o anjo já tem condições de exercer sua tarefa, não é? Por que não ele auxiliar? Não, eu sou anjo, sim, mas não quero auxiliar ninguém, não. Não é dessa forma que funciona. Eu não quero enveredar por essa seara, não. Vou ficar por aqui mesmo agora, faço meu trabalhinho aqui nosso lar, ou na Alvorada Nova, né? Não é assim, né? Não. É progresso sempre. É progresso sempre, né? É progresso sempre. Enfim. Tal qual o Dr. Bezerra não quis ir, né? Ascender a outros mundos, preferiu ficar por aqui, porque enquanto tivesse um irmão em estado de sofrimento, pediu a Maria, e Maria vos concedeu a oportunidade dele permanecer aqui. Exatamente. É, com certeza é assim. Então vamos ao comentário aqui, a notinha aqui. A doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que haverá então de surpreendente em que os espíritos, de um mundo a outro, possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que, neste planeta, separa os continentes. E continuaria o texto aí, né? Quer dizer, então, como a gente costuma dizer sempre, para os espíritos não há distância, né? A ligação é através do pensamento, e esse pensamento é uma força de atração surpreendente que caminha muito mais rápido do que a velocidade da luz, né? Então a gente tem impressões aí de irradiação de espíritos em vários pontos ao mesmo tempo, né? O próprio
Livro dos Espíritos fala sobre isso, eu não vou lembrar aqui a pergunta agora, mas ele exemplifica até como o Sol, né? Não tendes o vosso Sol, né? Que é um só, mas irradia em vários pontos. Sim. Né? E os espíritos colocam assim, né? Irradiam em vários pontos ao mesmo tempo, assim vos é também os espíritos mais nobres, né? Que tem essa capacidade de vislumbrar essas distâncias físicas, mas que pelo poder de um piscar de olho, que é um pensamento, ele já está não em vários lugares ao mesmo tempo, mas em cada lugar rapidamente, né? Como se fosse ao mesmo tempo. Né? Mas a física nos mostra que ao mesmo tempo não está, mas a fração, né, Renato, é tão pequena e uma coisa tão rápida que eles conseguem estar como se fosse ao mesmo tempo em vários lugares. Logicamente nós temos aquelas questões também de espíritos que se apresentarem, né? Bezerra de Menezes tem a falange espiritual dele, né? Ou como Sheila dela também, né? Que se apresentam como tal, mas são tutelados deles, enfim. Há esse aspecto também que a gente deve destacar, né, Renato? Sim, tem que levar em consideração, não é? Sim. Sem dúvida. Nós aqui no corpo físico ainda precisaríamos, não é? De um equipamento para fazer esse transporte, mas eles não, é pelo pensamento. Exatamente. E a velocidade do pensamento, né? Sem dúvida, você pensou, pronto, estabeleceu uma ligação. Não significa dizer que o espírito precisa estar propriamente dito ao seu lado, mas você já estabeleceu uma conexão com ele. Quando você estabelece essa conexão com ele, você traz para você toda a influência todo o fluido do espírito superior ao qual você está se ligando, ou do espírito mais elevado ao qual você está se ligando. Não é? Então você estabeleceu aquela conexão, você já começa a receber o amparo, o auxílio que você precisa. Você modifica a tua vibração. Sim, você modifica. Dúvida. E ele, de onde quer que ele esteja, ele começa a te ajudar, a te auxiliar. Está lá na pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Não é? Olha a questão. Tá? Então eles responderam assim: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que o mais forte é a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Olha só, que é o que a gente acabou de falar. É o homem que lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado, porque ele tem aquele trabalho com você, mas você não quer se ligar, e a gente já vem falando, né, sobre isso já há algum tempo. A gente não lembra que tem esse anjo, que tem esse recurso, e é um recurso importantíssimo, né, Bill? Com toda certeza, e esse afastamento se dá também pela questão do aprendizado, né? Ele tá te ensinando, porque eu costumo dizer, só existe dois tipos de pedagogia, né, Renato? Do amor e a da dor. Ele, o nosso anjo guardião, está nos tentando trazer a pedagogia do amor. Mas aí, quando a gente não quer a pedagogia do amor, ele se afasta para quê? Para a pedagogia da dor nos ensinar, que enfim, é a maior pedagoga do universo, é a dor. Melhor professora, né? Melhor professora. Então, quando ele se afasta, ele permite, né? O afastamento do anjo bom permite a aproximação daqueles espíritos menos envolvidos com as verdades. E são eles, os nossos chamados obsessores, né, Renato? Uhum. Como o Renato sempre lembra bem, são os nossos maiores professores, nossos maiores pedagogos são os nossos obsessores. E aí, enfim, a gente fica sujeito às intempéries na nossa própria consciência culposa. Né? Sim, sim. E nessa questão 495, né, é exatamente Santo Agostinho. Exatamente, Santo Agostinho. Sim, né? Tá bem ligado que aqui. Vem falando, e é um texto longo da questão, não é? Mas eu vou tentar trazer aqui mais um trechinho, Bill, que é importante. Sim, sim. Mas o comentário do Kardec, não é? O comentário do Kardec ao final dessa questão do afastamento e do retorno
do espírito guardião, né, do protetor, retorno, mas como assim? Não é retorno dele por minha vontade, Sim. não por vontade dele. Ele está ligado por a ele você. ter ido, né? Não, ele está ligado a você. Eu é que preciso me ligar a ele. Né? Então a gente pode tratar como retorno. Então Kardec faz o comentário assim: a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo seu filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através das correspondências? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob sua proteção? Pois se, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes na Terra, não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som, não é? Kardec traz uma passagem importante. Na verdade, é o que a gente acabou de ler aqui da própria revista, né? Só que na revista ele para ali separa os continentes, e aqui no Livro dos Espíritos ele continua até o fim, né? Mas é o que já estava sendo dito, a gente estava falando sobre isso. Aliás, até a própria toda a resposta, né, que eu estou vendo aqui, toda a resposta de Santo Agostinho, né, Renato, está baseada Isso aí. Nessa informação da Revista Espírita, né? Quer dizer, enfim, e por aí vai. Na verdade, a gente pode considerar essa Revista Espírita o Livro dos Espíritos. Exatamente. O Livro dos Espíritos. É uma obra-prima. Eu trouxe justamente por isso, para a gente poder ver detalhe, que, né, da resposta. Isso, detalhe, tá ligado, né? Tá ligado uma coisa na outra. A gente falava até você e o Humberto Lazzaretti falando sobre isso, né? Isso. O quão importante é essa obra e como a gente não tinha conhecimento dessa obra, né? Infelizmente, isso é uma digo uma falha, mas enfim, talvez uma falta de cuidado nosso, né, de estudar mais a Revista Espírita, mas nós estamos tendo a oportunidade agora, né, de fazer isso, né? Certo. E que não é tardia no tempo, né? No tempo certo, né? É uma obra-prima realmente. É o momento certo, Espírita, né? É o momento certo de fazer, com certeza. Certo. E 2 anos depois do Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, né? E bacana isso, eu vou trazer porque pra gente ver que tá ali, ó, tá ligado. O Santo Agostinho fala realmente de novo, exatamente, né? Exatamente. A mesma coisa na Revista Espírita, pra gente não ter mais nenhuma dúvida. Tem mais uma pergunta aqui, Bill, o tempo tá acabando, não vai dar pra gente entrar no próximo. Já é o próximo capítulo, não é isso? Sim. Já é o próximo capítulo, olha lá. No próximo programa a gente entra já vamos próximo entrar, capítulo. Né? Então, mas tem uma pergunta aqui também, né? O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? É importante a gente falar sobre isso. Kardec pergunta lá na 496. Sim. Né? E eles respondem: os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais de a sorte pelas suas desgraças, que vos oprimem enquanto a falta é vossa. Exatamente. Aquilo que a gente falou no programa passado, né? A gente acabou de falar também agora da pedagogia. O seu mentor vai te trazer a pedagogia do amor. E quando ele não pode mais atuar através da pedagogia do amor, ele se afasta, não te abandona, se afasta, aí entra os, digamos, amigos, né? Que são os nossos professores, como você diz, que são os obsessores, que aí entram lá e trazem a pedagogia da dor. Aí é onde filho chora e mãe vê, e mãe não vê, né? Como diz na gíria. Onde filho chora e mãe não vê, porque aí não adianta culpar os outros. Você vai aprender na marra. Culpar os outros, culpar a carne, né? Vou culpar o Bill, vou culpar o Pablo. Não. Como. A culpa é minha. Única e exclusivamente minha. Né? E eu devo prestar muita atenção nisso, estar atento a responder, né? Exatamente. A responder sobre essas questões. Bill, tá acabando, Bill. Mais uma vez. Pablo já olhou, né? Já sinalizou, já acabou, não é isso? É isso. É rápido, é muito rápido. Muito rápido, Renato. Bom, muito obrigado a todos, né, que estiveram conosco aqui. Estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Luz na Penumbra. Muita paz a todos. Bill. Muita paz, até a próxima. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,